eu preciso falar desse atributo. Talvez é o atributo mais peculiar de Deus, mais inerente à sua natureza, o atributo que mais caracteriza a essência de Deus, a santidade de Deus. Um dos antigos puritanos dizia: santidade não é um atributo de Deus, santidade é o atributo de Deus. Quando se vai falar algo sobre Deus, quando se vai entender algo sobre Deus, quando você intenta qualquer coisa sobre Deus, a primeira coisa que você precisa saber: Deus é santo. A palavra santo vem do hebraico, que quer dizer separado, puro. Fala de absoluta pureza moral. Deus é puro, é completamente puro, é totalmente puro. Significa que Deus não tem parte alguma com o pecado, que Deus não tolera o pecado, que Deus é sem ruga, sem qualquer mancha, sem qualquer pecado e sem qualquer defeito. Ele é santo. Abacuque 1,13 diz assim: tu é tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Deus não tolera em hipótese alguma o pecado. Ele não suporta, ele não pode, não há qualquer concessão contra o pecado. Quando o homem peca, Deus se afasta da presença. Deus remove da presença Adão e Eva. Quantas vezes o homem teve que pecar para fugir da presença de Deus? Para Deus se separar daqui. Um só pecado, um único pecado foi suficiente para Deus se afastar, porque Deus não tolera um pecado sequer. Salmos diz assim: santo e tremendo é o seu nome. Para você ter uma ideia, o cuidado que nós temos que ter com a santidade de Deus. Os judeus levaram isso tão sério, que se você pedir para um judeu ortodoxo pronunciar o nome de Deus, perguntar o nome de Deus, esperando que ele fale Yahvé, ele não falará. Ele considera o nome de Deus algo tão sagrado, o simples nome, a pronúncia de Deus algo tão santo, que ele não pronuncia o nome Deus. Ele não pronuncia o nome de Deus. Por quê? Porque ele tem medo de ofender a glória de Deus. Ele tem medo de macular com seus lábios impuros um nome tão santo, uma glória tão santa, que é comum em Deus. Eles entendem o quarto mandamento do decálogo: não tomarás o nome do seu Deus em vão. E toda vez que você pronuncia o nome de Deus, a pessoa de Deus está associada ao meio e ao contexto que você pronunciou. O judeu não fala, não pronuncia. Agora, quantas piadas você faz usando o nome de Deus? Quantas chacotas, abrindo a boca para pronunciar Jeová, Yahvé, Deus, Jesus Cristo, que é tão santo. Quando Isaías tem a visão do trono, ele vê os anjos gritando: santo, santo, santo. Na nossa língua, quando alguém quer enfatizar uma coisa, põe aspas, negrito, vai dar ênfase. Na língua hebraica, quando quer se dar ênfase em algo, repete. O único atributo de Deus que é repetido 3 vezes é a sua santidade. Você não encontra Deus é amor, amor, amor. Deus é bom, bom, bom. Você não acha em toda a Bíblia. Mas o atributo mais excelso, predominante, proeminente da natureza de Deus é repetido triplamente: santo, santo, santo. Deus é 3 vezes santo, triplamente santo.
santo, separado. Ser santo, meu irmão, significa que Deus está numa esfera tão elevada de existência que nós jamais vamos compreender a totalidade ou sequer o início da santidade de Deus. Ele é santo. Veja o que a Bíblia diz em Jó 15. Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem nos seus anjos, nem nos céus são santos aos seus olhos, quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe iniquidade como se fosse água. Que ele está elevando a santidade de Deus. Meu Deus do céu, faz a tua igreja entender quem tu és. Tu não és um Papai Noel, tu não és um Deus bonachão, carnal, tu és santo. A santidade de Deus é algo tão profundo que se Deus demonstrasse aqui parte dela, você não seria mais do que pó. Você seria dizimado. Ele está dizendo que nem os céus dele, os céus que ele mora, os anjos que ele criou, pode suportar a própria natureza de Deus, que é santa. 1 Samuel 2:2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Veja o que diz Isaías. Porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Você quer saber mais da santidade de Deus? Isaías 6. Isaías viu os serafins. Esses serafins são sem pecado, e eles assistem e adoram a Deus dia e noite. 2 asas lhe voam. Você quer saber por que as outras 2 eles cobrem o rosto e os pés? Porque eles não podem contemplar a santidade de Deus, senão eles se desintegram. Eles tampam o rosto de vergonha, porque nem eles podem suportar a santidade de Deus. E com os outros cobrem os pés, porque aquele lugar onde Deus está entronizado não pode ser pisada. Então eles cobrem os pés também, porque a pureza que emana daquele altar, a radiação de santidade é insuportável para qualquer coisa criada. As criaturas mais perfeitas, sem pecado, não ousam pronunciar palavras vãs, não ousam contemplar a santidade de Deus. João na ilha de Patmos, a Bíblia diz: quando eu vi, eu caí sobre os meus pés como morto. João está dizendo: eu quase fui desintegrado, pulverizado, eu quase fui morto, dado a santidade de Deus. Lembra de Daniel, capítulo 10? Quando Daniel contemplou, ele não pôde suportar aquela visão da majestade de Deus e ele desmaiou. Por que Deus matou Nadab e Abiú, 2 ministros, 2 obreiros? Porque eles tiveram a ousadia de subir no altar e oferecer fogo estranho. Deus não tolera, Deus não suporta a iniquidade, não suporta o pecado. Deus é santo, não se atreva a fazer isso com Ele. Ele é santo. Porque como que eu posso ter a audácia? Como eu posso ter a petulância? Como eu posso ter a ousadia de cometer um pecado e com as mãos sujas entrar na presença santa dEle? Vós adorais quem não conheceis, mas hoje vocês conheceram alguma coisa de Deus. A santidade de Deus.